Deus abençoe cada um. Amém. Como o pastor disse, é o desejo nosso de alcançar essa cidade. Nós estamos estabelecidos aqui nessa cidade, nós devemos lutar, né, para alcançar essa cidade, certo? E esse é o nosso papel. Né? Nós vamos cumprir isso em nome de Jesus Cristo. Tá? Eu pedi à igreja para abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 42. Atos 5, 42, está escrito assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante de Tua presença, sabendo que o Senhor está aqui presente no nosso meio, porque o Senhor se move através da igreja, Deus, e nós temos consciência da Tua presença aqui. Pedimos que o Senhor nos abençoe a Tua palavra, que ela alcance os nossos corações, ó Deus, e nos ajude a cumpri-la no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. Assim era a igreja no início. Ela se reunia no templo e também nas casas. E quando nós observamos a igreja no início, nós percebemos que o seu crescimento não aconteceu somente por causa dos milagres dos apóstolos e da sua pregação, mas porque ela vivia uma fé presente nesses dois ambientes, no templo e nas casas, né? No templo e nas casas. O templo era lugar, era lugar da grande celebração, da celebração coletiva. Mas enquanto nas casas era o ambiente da convivência. Era o ambiente da convivência, era o ambiente do cuidado uns com os outros, era o ambiente do relacionamento mais profundo. E até hoje é assim. O relacionamento mais profundo acontece nos lares, na igreja, se reunir nos lares. Foi essa dinâmica que contribuiu para que o Evangelho alcançasse tantas pessoas e transformasse tantas vidas. Hoje, tem igrejas que só se reúnem no templo. Só no templo. Não é a crítica aqui não, é questão de visão. Nós entendemos que a igreja é bom para a vida da igreja se reunir no templo e nas casas também, né? E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus ele habita na igreja. E o que forma a igreja? São as pessoas. Deus habita nas pessoas. E Deus não está limitado ao espaço físico. Deus não está limitado aqui, por exemplo, no templo. Porque Deus se move na vida da igreja e através da igreja. E a igreja são as pessoas. Lá em 1 Coríntios 3,16 está escrito: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus habita em vós, Deus habita em você. 1 Coríntios 3,6-19 está escrito: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Então Deus, irmãos, Ele habita na igreja, Ele habita em você. Nós somos a igreja. O prédio que não é a igreja, que é um templo onde a igreja se reúne. E Atos 7,48 fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 7,48: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. E Atos 17,24 reforça essa ideia. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que eu estou lendo esses dois textos, irmãos? Essas duas ideias, que Deus habita na igreja das pessoas, não em santuários feitos por mãos humanas.
é que nós podemos sair daqui e nos reunirmos nas casas. Tem igreja que não aceita essa ideia, não tem essa visão. Só se reúne no templo. Está errado? Não. Mas nós temos exemplo da Bíblia, que a Bíblia se reunia no templo e nas casas. Isso dá uma dinâmica melhor para a vida da igreja. Se nós desejamos alcançar confins, é muito mais fácil a gente ir até eles. Hoje nós temos PG na casa do Rony e da Paulinha, que vai ser transferido daqui a pouco, semana que vem agora, para a casa da dona Ilza, do seu Josali, né? Nosso PG começou na casa do pastor dos jovens, então um está em um lugar, outro está em outro. Nosso PG da Marina está em outro lugar, temos PG lá na casa do Brasil da Ivana, que está em outro lugar. O que é mais fácil alcançar? Nós reunimos só aqui, ou a igreja está reunida nesses vários lugares, e outros mais que vão surgir, para alcançar as pessoas dessa cidade? É mais fácil de alcançar dessa forma, né? E a igreja no início, ela se reunia no templo, mas nas casas também. E chegou um tempo que a igreja deixou de reunir nas casas e reunia só no templo. E passou muitos anos, séculos e séculos, reunindo só no templo. Então, por isso que hoje tem essas igrejas que acham que devem continuar reunindo só no templo. Mas se for observar na Bíblia, a igreja se reunia no templo, mas nas casas também. A convivência, o partir do pão, as orações, o ensino da palavra, era muito feito nas casas, nos lares. É a igreja nas casas. É como se a gente tivesse, nós temos 4 PGs e reunimos aqui também. Então nós somos como se fossem 5, nós temos 5 reuniões, como se fossem 5 igrejas, um só corpo, mas como se fossem 5 locais de pregação. É mais fácil de alcançar, confia-se assim, né? Em Atos 5,42 fala: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Atos 2,46 fala que diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O povo ia vendo o relacionamento, o partir do pão nas casas. E Deus fazia o quê? Deus mostrava essas pessoas. As pessoas viam isso e Deus chamava essas pessoas, acrescentava essas pessoas ao povo. Atos 20 fala: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e de casa em casa. Essa é a igreja lá de Atos. Romanos 16,5: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. E se você ler o contexto aqui, Paulo está falando aqui para Áquila e Priscila, a igreja que se reúne na casa deles. 1 Coríntios 16,9 fala: as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, bem assim a igreja que está na casa deles. Então a igreja, irmãs, se movia. Ela tinha a reunião no templo, mas se movia também nas casas. Tinha um partido de pão nas casas, era ensinada a palavra, havia oração nas casas também. Porque Deus não está limitado a um prédio. Deus está aqui? Está. Por que Deus está aqui? Porque a igreja está aqui. Quando a igreja se reunir lá na casa, Deus estará lá na casa também, porque a igreja estará lá. Porque Deus se move na igreja. A igreja são formadas por pessoas onde Deus habita. Deus nada pode limitar Deus. Deus não está limitado a um espaço, nunca. Em Colossenses 4,15 está escrito: saudai os irmãos de Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Em Filemão 1,2: e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na sua casa. Então você vê que no início a igreja se reunia no templo e se reunia nas casas. Havia um relacionamento nas casas, havia ensinado a palavra nas casas. Nas casas a igreja se reunia para ensinar a palavra, para a oração, para a comunhão, para o partir do pão. A igreja se tornava mais prática.
mais participativa. Tudo isso tornava a fé mais forte, as pessoas mais próximas, havia um melhor relacionamento entre as pessoas. Tudo isso é o que nós fazemos hoje, com essa visão que Deus nos deu de termos a igreja nas casas também, que nós chamamos de PGs. Né? E hoje nós temos PGs, como eu disse, né? Na casa do Rony e da Paulinha, né? E era só de 15 dias. Por quê? Porque eles só podiam de 15 dias. Era bem compreensível. Os dois trabalham, tem 2 crianças pequenas. O preparar a mensagem precisa de tempo. Preparar a casa para receber. Quem recebe a casa, irmãos, dá trabalho também. É uma disposição que a pessoa se coloca ali para abençoar. E nós conversamos com eles, né? E eles entenderam que era preciso, que de 15 dias era muito espaço. E eles entenderam que era bom ser de semanal, o nosso encontro, pelo menos, né? E com isso nós conversamos também com nossa irmã Josani, que conversou com a dona Elza lá, e seu Josani, que abriu as portas da casa deles. Vai começar agora, terça-feira, vai ser o primeiro encontro lá, onde o Paulinho e a Roninho vão liderar. Mas a dona Elza abriu a porta das suas casas. E a Bíblia fala, irmãos, que muitos, sem saber, receberam anjos nas suas casas. As casas que se abrem, Deus abençoa também. Eles abençoam essa reunião, abençoam a igreja ali, e estão sendo também abençoados. Semana começou também o PG lá com o pastor, com os jovens, né, pastor? Teve quantos novos lá que nós convertimos? 5. Nós fomos jogar bola ali segunda-feira, até eu dei uma arriscada lá, né? Mas tinha pessoas lá, não crentes jogando lá, né? O irmão Vitor deu uma palavra lá. Esses irmãos foram convidados para participar do PG que começou a semana na casa do pastor. Eles foram. Então já tem um trabalho para ser feito ali. Então estou mostrando assim, fazer um relatório aqui do que tem acontecido nos PGs. Você vê a importância, por que a igreja se reunia no templo, mas nas casas também. Você vê a importância de tudo isso, desses encontros nas casas. Eu quero passar um relatório aqui do que eu sei. E para incentivar a igreja a participar também de um PG. Hoje nós temos 4, até o final do ano pretendemos ter 6, né, pastor? Então procure um PG, participe para você não só ser abençoado, mas para abençoar também. Tá? Eu e a Jussara, nós conhecemos a igreja aqui como? Foi através de um PG. Eu estava lá em casa assim, era recém-chegado no condomínio, estou vendo uma conversação lá fora. Alguém conversando de história? Quem está conversando de história aí? Era a Ivana e Claudineia. Eles ficavam rodeando na casa lá assim, rodeando a gente lá para convidar a gente. Eles convidaram nós lá para o PG. Nós somos, através do PG, nós conhecemos a igreja aqui. Eu sei que o Cláudio e a Claudineia também conheceram a igreja através do PG, não foi isso, Cláudio? Isso mesmo. Da Ivana. Né? Já veio com umas 2 ou 3 vezes a Lindaura, que mora no condomínio. Já fez uns 3 PGs na casa dela, convidou, né, o PG da Ivana para ser lá na casa dela, que o esposo dela está enfermo, e ela tentando alcançar o marido dela, pediu para ser lá. E ela tem vindo na igreja aqui. Como quer conhecer a igreja? Através do PG. Então você vê a importância do PG. Né? Como que começou o PG da Casa da Marina? A Casa da Marina, um grupo de irmãos aqui, começou a visitar o Tony, que estava muito enfermo, sem condições de se locomover muito. E esse grupo ia lá toda segunda-feira orar pelo Tony e estudar a palavra com ele. E ficou lá alguns meses, né? Alguns meses. O Tony, nesse meio tempo, ele se converteu, ele desejou ser batizado. Irmãos, eu tenho 50 anos de igreja. Eu nunca vi um batismo tão bonito como aquele do Tony. O Tony foi batizado, irmãos. Ele estava usando um balão de oxigênio. Ele entrou no batismo com aquele tubo ligado no pescoço, com um balão de oxigênio lá em cima, carregado pelo filho. E foi batizado assim. Isso não tem preço.
Depois, ele desejou participar da ceia, ele veio aqui de cadeira de rodas, participou da ceia, pouco tempo depois ele passou mal, foi internado e Deus o levou. E a Marina fala que ele partiu em paz, que ela estava do lado dele lá. Ele sentiu que ele partiu em paz. Isso não tem preço. Então o PG, ele tem um valor muito grande na vida da igreja. Né? Lá no PG da Marina, tem vindo aqui na igreja também o Marconi, começou a ir lá. O que o Marconi fez? O Marconi levou o pai. Os dois têm vindo aqui no culto. A Isabel começou a frequentar também o PG lá da Marina. Hoje ela está aqui fazendo curso de batismo. Hoje ela não veio não, né? Mas ela está fazendo curso para ser batizada. Então você vê assim, a importância do PG. A Bruna, que é sobrinha da Marina, mora do lado dela lá, começou a frequentar o PG lá. E tem sido uma bênção. E a Bruna e a Dona Isabel, eles aprenderam a orar. Porque às vezes no momento de oração lá, a gente pede para orar, em vez de uma pessoa orar, pede um para orar para o lado do outro. E essa eu não sei, eu não orei não sei o quê. Aí, né? Normal. Ele disse, não, ora, pede, fala qualquer coisa aí para Deus. E elas aprenderam a orar. Então você vê a importância do PG. No PG aconteceu uma coisa também muito, assim, que marcou muito nossas vidas. Foi a vida da Thaís aqui, que passou por um momento, uma cirurgia delicada na cabeça, uma cirurgia super delicada, que despertou o PG ali, todo mundo se intensificou em oração por ela. Foi um momento assim que todo mundo, né, estava com o coração voltado para a vida dela. E Deus abençoou a cirurgia dela, e foi tudo bem, né, meu irmão? Por que isso? Porque no PG, você tem um relacionamento mais próximo, você conhece as pessoas melhor. Quando nós nos relacionamos mais, nós nos importamos mais também. Não tem como nós nos relacionarmos profundamente só no templo, com reuniões só no templo. Porque o tempo você vem, você ouve, você fica caladinho ali, só escuta, aprende e vai embora. Acabou o culto, ainda tem compromisso para fora. Mas no PG não, você estuda a palavra, você ora, você pede oração, você ora pelo outro, você fala de problemas, você chora, você fala de suas alegrias, a gente chora com quem está, se alegra com quem está alegre, chora com quem está chorando. É a vida da igreja, do PG. Então você vê a importância do PG para a nossa igreja. Então eu quero incentivar que cada um procure um PG. Nós temos aqui, né, o nosso irmão Sérgio e a Vânia, desculpa, Vânia. Sérgio e Vânia. Está vindo para a nossa igreja, já foi lá no PG, não foi semana passada, porque a senhora estava bastante gripada, salário até, foi lá agora, semana passada, já pegou o endereço do Brás lá, que foi lá no Lindau essa semana que ela pediu, já pegou o endereço do Brás porque eu vi pedindo. Tem participado com a gente. Então você vê a importância do PG é muito grande, irmãos, na vida da igreja. Então você vê que a igreja lá, no livro de Atos, ela se reunia no templo e se reunia nas casas também. É muito importante. Tá? Então que Deus nos abençoe, que você guarde no coração e procure um PG. Nós temos 4 hoje. Tá? Terça-feira vamos começar lá na irmã Ilza. Né? Primeiro, foi com a Nil, quero estar lá também, tá? Tá? E Deus tem abençoado assim. Esse relacionamento que a igreja tem, isso fortalece demais a gente. O bom relacionamento nos fortifica. Que no PG você tem condições de conhecer melhor um ao outro. Você começa a participar da vida da pessoa. Você vê a pessoa, você sabe da vida dela. Esse dia eu falei com a Claudinei e o Claudinei. Eles viajaram, acho que uma semana, né? Ô, velho, parece que tem uns 3 meses que eu não vejo vocês. Porque você se relaciona, quando você deixa de ver, um dia você deixa de ver, parece que tem muito tempo. Mesmo quando é um relacionamento. Então, essa é a importância que o PG traz para a vida da igreja. Se nós queremos alcançar com fins, Deus nos dá essa visão, é uma coisa muito boa para isso acontecer. Então, a igreja não está chamando as pessoas para vir aqui, para aceitar Jesus. A igreja está indo lá.
Está indo lá e vai em mais outros lugares para alcançar essas pessoas. E Deus vai usar cada um, Deus tem usado. O Rodrigo tem levado palavras boas lá para a gente, tem ajudado no louvor. É tanta gente ajudando, a igreja tem participado lá. Um dia o irmão ora, outro dia o irmão ora, um dia o Braço, um dia a Evana. Então todos participam, existe um relacionamento, existe o ensinar da palavra, existe a dependência um do outro, existe o partir do pão, existe comunhão, existe relacionamento, é o que Deus quer para a igreja. Então nós devemos fortalecer isso e participar desse momento. Tá? Que Deus abençoe você, procure um PG. Se você não está em um, procure um, que você não vai ser só abençoado, você vai abençoar também. Você vai abençoar também. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Chama o pastor aqui. A Fátima e o seu José tem ido lá participar conosco, tem tocado violão conosco. Eu não queria tocar, não sei mais, eu esqueci. Ele está ajudando a gente lá no louvor. Tá? Então você vê, há uma participação de todo mundo. Cada um se empenha daquilo que pode fazer e um tem edificado o outro, um tem abençoado o outro. Amém? Pediu o pastor para orar pelos nossos pedidos. Tá? Que a igreja caminhe nessa visão, que todos caminhem nessa visão. Tá? Todos devem participar. Tá? Hoje nós passamos esse reconhecimento aqui, as pessoas fizeram o curso para liderar. Então daqui a pouco nós vamos estar multiplicando e pessoas vão estar liderando esses PGs. Amém? Amém? Que Deus continue nos abençoando, que nós possamos alcançar confins. E nós temos um bom método para isso. Reunião na igreja, celebração no templo e reunião nas casas lá. Amém? Amém? Amém. Vamos entender o que o mundo só supervisor, né? Tem brilho nos olhos. Esse é um jovem de 20 anos, no sentido da empolgação, falar que nos empolga também. Vamos orar aqui nesses últimos anos da vida, meu irmão, é a cada um dos irmãos, né? Como é importante a gente crescer em comunhão. No templo, a celebração, o serviço, o culto. Vamos orar. Você pode se colocar em pé, gente, orar. Vamos cantar antes de orar? Eu finalizo